Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição para esta semana que tem como tema o governo do Senhor Jesus. O governo do Senhor Jesus. A atividade para o culto de senhoras dessa semana foi orientado pelo programa Lâmpada para os Meus Pés, que é de onde a gente tira a base do ensinamento, né? Através da Escola Bíblica Dominical, e o programa Lâmpada para os Meus Pés, que acontece todas as segundas-feiras, transmitida aí pela Rádio Manaim, pelo Facebook, e foi dado exatamente o capítulo 5 de Neemias, no versículo 15. Essa atividade ela vai ser elaborada de acordo com a Escola Bíblica Dominical. Quais foram os elementos retirados do povo, as invenções do povo e as invenções que foram feitas pelos líderes religiosos daquela época e estão sendo usadas como aplicação prática nos nossos dias? A resposta, conforme a orientação do programa Lâmpada para os Meus Pés, nós iremos abordar só o versículo 15. O versículo 15, a Escola Bíblica Dominical foi orientado 14, 15 e 16, mas para a atividade de senhoras nós iremos abordar somente o versículo 15. Nesse versículo aqui, o versículo 15, a gente pode ver que Neemias, ele foi um servo do Senhor. Foi nomeado ali como governador de Jerusalém, com a função, o objetivo dele era a restauração dos muros e das portas, que havia sido destruída. Neemias, ele trabalhou ali junto com os servos do Senhor, junto com os seus jovens, com muita dedicação e com um temor muito grande em tudo que ele fazia na realização da obra do Senhor. Isso é algo que nós não podemos perder hoje, é o temor na realização da obra. Por quê? Porque o Senhor, ele depositou sobre nós, assim como depositou sobre a vida de Neemias, uma confiança muito grande, muito grande. Então, assim, a gente tem que ter a sã consciência de que a gente foi enviados pelo Senhor, nós fomos chamados, convocados para a realização de uma obra espiritual. Neemias aqui, ele representa um governo profético. A gente sabe que ele reinou sobre a Jerusalém terrena. Jesus, o reinado dele será exatamente sobre uma Jerusalém celestial. Então a gente sabe que Jesus, ele não reinou sobre um Israel terreno, não. Pelo contrário, o objetivo dele é Jerusalém celestial. É a mansão, as mansões de ouros, rios de cristais. Isso é Jerusalém celestial. Então, aonde a árvore da vida, esse é o local onde Jesus vai reinar. Então, por que hoje nós já o consideramos o rei sobre as nossas vidas? Porque através da fé nós já conseguimos viver um pouquinho desse reinado dele aqui, um pouquinho de Jerusalém celestial mesmo aqui na terra. O texto qual nós lemos aqui nos mostra exatamente os três pontos, os três pontos aonde foi separado os três elementos proféticos, aonde a gente vê que no momento em que nós, como servos de Deus, nós perdemos esses três elementos, nós iremos à falência. Se os irmãos depois forem, antes de pregar, principalmente, leiam todo o capítulo 5 de Neemias. Os irmãos vão ver que Jerusalém estava em estado de calamidade. Estava sendo explorada pelos seus próprios irmãos. Então a mensagem nós iremos trazer para dentro da nossa denominação. Estava conversando aqui com a minha esposa no momento em que nós preparávamos este assunto. A nossa maior preocupação hoje tem sido muito difícil para nós hoje propagar o evangelho. Por quê? Porque nós estamos pregando
contra o nosso próprio povo, aqueles que estão abrindo mão do governo eterno para um governo desta vida, aqueles que têm deixado levar os seus valores proféticos, espirituais, embora simples, mas que têm um verdadeiro sentido profético para nós, para sermos governados pelas criações desta vida. Nós iremos falar sobre isso. Então nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? Aqui no momento que preparávamos. A gente falava que hoje está sendo mais difícil, por quê? Porque nós estamos tendo que pregar combatendo exatamente as oposições que são os nossos próprios irmãos, aqueles que estão dentro da nossa casa, né? Os nossos maiores inimigos não é o que estão fora, mas sim o que estão dentro. Então, assim, nós não somos juízes de denominação. Não somos. É porque é muito fácil a gente pegar, mas a igreja A, a igreja B faz isso e faz isso. Não. Então o nosso papel aqui não é isso. Cada um vai ter que prestar conta do que estão fazendo. Então aqui o nosso verdadeiro papel aqui é dentro da nossa própria casa. Então foi tirado aqui do meio do povo ali de Israel, do meio do povo de Jerusalém, foi tirado o pão, foi tirado o vinho e 40 ciclos de prata. Depois que isso foi tirado, eles sofriam sendo escravizados na mão dos seus próprios irmãos. Neemias ele fala sobre um governo que passou e esse governo tirou o pão. O pão aqui representa exatamente as doutrinas do Pai. O pão era um alimento, nos dias de hoje, é como se fosse o nosso feijão e arroz, né? De uma mesa simples, de uma classe, não só da classe baixa, mas da classe média e da classe alta também, né? O pão cotidiano, o feijão e o arroz de hoje. Então, o pão, ele fazia parte da mesa de Israel. E isso lhe foi tirado. Foi tirado também o vinho. Foi tirado também o vinho. O vinho ele representa o Espírito Santo. O pão aqui representa a doutrina. O Senhor ele tem nos alimentado, irmãos, através da sua própria palavra, com a sua sã doutrina, que é um alimento. A doutrina hoje é o alimento que fortalece a alma. A doutrina hoje, ela dá limites à alma. A doutrina hoje faz com que caia sobre o corpo o temor do Senhor. O temor é o que o próprio Neemias ele fala sobre isso. Eu não aderi aos ensinamentos, ao que fizeram os governantes passados por temor ao Senhor. Porque ele viu que todas as regalias, todo o pão do governador e tudo isso, o pão do governador era um auxílio, né? Como se fosse, nos dias de hoje, era como se fosse um Bolsa Família. O exemplo hoje, claro, seria isso. Mas, assim, já para os governadores, o pão do governador era algo bem maior. Mas de onde é que vinha esses auxílios governamentais? Vinha do próprio povo. O povo aqui no capítulo 5, o povo foi explorado. Tirou dele o pão, tirou dele o vinho. As vinhas não eram mais deles. Eles agora eram empregados das suas próprias vinhas. Os próprios filhos se tornaram escravos dos seus próprios irmãos. Eles tinham que impiorar, eles tinham que pedir emprestado para continuar mantendo as suas casas vivas. Mantendo seus filhos vivos, comendo e bebendo. Mas era uma situação deplorável. E nesse momento aqui, que acontece esse fato, Neemias não está se reelegendo com o povo. A Bíblia diz que ele estava exatamente com os nobres e com os magistrados. Ele estava reunido com esses, lutando
pelos direitos dos povos. E ele virou, tem um momento nesse capítulo que ele vira e diz assim, olha, na minha mesa senta mais de 150 homens, se eu não me engano, é 100 ou é 150. E ele vira e diz assim, olha, é matado todo dia um boi, não sei quantas ovelhas, fora as aves que são preparadas e as bebidas que são servidas. E eu não uso o auxílio do pão do governador. Eu mantenho a minha casa com o suor do meu rosto. Com o suor do meu rosto. Então a gente vê aqui uma nação explorada, uma nação agora que não tem mais doutrina, porque isso foi tirado. Isso foi tirado. Aquilo que mantém a minha casa firme, aquilo que mantém a minha casa com saúde espiritual, que é a doutrina que é do Pai. Então a salvação, ela tem esses três alicerces: Pai, Filho e Espírito. Então a partir do momento que isso é tirado do projeto de salvação, não tem mais salvação. A partir do momento que esses três elementos foi tirado, Israel foi levado cativo. Israel se tornou escravo, aonde não era mais dono de nada, aonde foi escravizado pelos próprios da sua casa. Então hoje nós vivemos um momento assim, porque governantes estão sendo nomeados. Meus queridos, não estão sendo mais levantados, estão sendo nomeados. Porque a escolha de Neemias foi uma escolha do céu. Foi uma escolha do céu. Então o que acontece? Às vezes as pessoas criticam a forma como o pastor Judeti está aqui sempre brigando, sempre orientando, sempre levando a verdade. E isso, se os irmãos observar, a verdade com amor. Com amor. Por quê? Porque existe sobre os ombros dele um peso muito grande. Um peso muito grande, que é a responsabilidade de uma denominação que iniciou há 50 anos atrás na salvação. E ela tem que finalizar na salvação. Então, qual é o papel agora? O papel agora é fazer com que esses valores não sejam levados embora pelos neófitos. Pelos neófitos. Foi a frase que foi usada. Diácono sendo nomeado de qualquer forma porque é amigo, porque é isso, porque é aquilo outro. E que não tem, que ele não foi, como se diz, apresentado lá na eternidade pela igreja. Por quê? Porque é a igreja que produz tudo aquilo que vai alimentar ela. É a igreja que produz o alimento. É a igreja que sabe preparar o guisado. Rebeca, ela somente orientou a Jacó a buscar ali os 2 cordeiros, porque ela sabia o paladar do Pai. A igreja, ela conhece o paladar do Senhor. Ela sabe aquilo que agrada ao Pai. E o que agrada ao Pai hoje, irmãos, é cordeiro preparado no seio da igreja e não fora. É um tempero que a igreja conhece, regado com lágrimas, com preço, com jejum e com oração. Esse negócio de pegarmos aqui já pronto lá, um cordeiro que você não sabe qual foi a finalidade, foi criado para comércio. Foi isso que Jesus lá no templo, ele tirou. Uma pomba, um bezerro que foi criado com fins lucrativos, agora que não serve. Nesse momento crucial da igreja, no tempo do breve, não serve. O que serve é o simples. E qual é o simples, irmãos, hoje para nós? É aquilo que nós vivemos há 50 anos atrás. É aquilo que quem está há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, exatamente é isso que nós precisamos voltar a viver hoje. Clamor pelo sangue. Obra como forma de vida, doutrina de corpo. Irmãos, nós temos as doutrinas da palavra, nós temos doutrinas reveladas pelo Espírito com bases bíblicas.
com bases bíblicas. Não fiquem os irmãos pensando que definição de horário de culto, que definição de madrugada, definição de orientação para cada mês, de trabalho de adolescente, de trabalho para jovem, de trabalho para igreja. Não fiquem os irmãos pensando que foi uma mera criação, pegamos aqui, botamos tudo dentro do liquidificador, batemos, fazer uma gororoba e vamos servir para a igreja. O resultado do simples, os irmãos estão vendo, quem está acompanhando as escolas bíblicas dominical. Sabe qual é o termômetro do crescimento? Não é, eu particularmente, essa é a minha visão. Não é igreja cheia. Não é igreja cheia. O resultado desse trabalho é batismo nas águas. Se os irmãos pegarem para observar os nossos intervalos de batismo, tivemos agora na nossa cidade em 2 meses 70. Os irmãos têm noção do que é isso? Isso é fruto do simples. Se os irmãos pegarem o que nós estamos vivendo nas escolas bíblicas dominical, é o simples. E por que é simples? Porque nós só precisamos obedecer o que o Espírito Santo está revelando. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. E o pão foi tirado. Foi tirado também o vinho que representa o sangue de Jesus, que é o Espírito. Quando o Senhor Jesus derramou do seu sangue, quando ele derrama do seu sangue e sobe ao Pai, ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Isso aqui está no livro de João. No livro de João, no capítulo 16, versículo 8. Então foi tirado também o vinho. O culto que está sendo realizado hoje não tem mais doutrina, não tem mais alegria do Espírito. Vamos cantar o que queremos, pregaremos o que nós queremos. Uma coisa nós precisamos entender: não traremos fogo estranho para a realização de uma obra que é eterna, porque o Senhor abomina isso, e isso não agrada ao coração de Deus. Aquilo que foi comentado, às vezes fugimos aqui por achar que está sendo repetitivo demais, e a mensagem que eu tenho vai impactar a igreja. E quando eu sobo no púlpito, que eu trago aquela mensagem que não é a mensagem que a igreja está esperando, que não é a mensagem que foi preparada no seio da igreja, a igreja ela repudia isso, ela não se alimenta disso. Isso aqui é pão de governador. É quando nós deixamos de trazer o pão vivo, o evangelho eterno, e nós queremos trazer aquilo que é nosso, o pão do governador, o governo que é do homem. E a partir do momento que nós deixamos que o governo dessa vida assuma aqui a direção da nossa casa, do nosso casamento, da criação dos nossos filhos, sabe o que vai acontecer? Nós seremos levados à falência. Nós seremos levados à escravidão. Sabe o que representa o pão do governador? O governo dessa vida é o pecado. É o pecado. E o problema não é nada. O problema é que esses homens estão nos nossos meios, essas mulheres estão no nosso meio, incitando o povo a cantar, incitando o povo a pregar e a viver da forma que quer. Porque isso não é pecado, porque o que importa é o coração, é o interior. E acabam esquecendo que o exterior é o reflexo do nosso interior. Não adianta eu ficar falando de boca para fora de uma fé que não está dentro de mim, de uma alegria fingida, que aonde o que eu canto não transforma, do que eu faço, os movimentos, os gestos, para poder mostrar uma falsa santidade. Meus queridos,
Não há mais tempo para isso. Não existe mais lugar para esse governo nas nossas vidas. O governo ele precisa ser eterno. 40 ciclos de prata que representa a redenção, redenção em Jesus. 40 fala de provação. 40 fala de provação. Foi exatamente por essas moedas de prata que Jesus foi vendido. Quando o governo retira isso dos nossos corações, do meio do povo, a opressão domina, a depressão domina, a falência domina, a escravidão, o pecado impera. Não fique pensando que vão ficar impune, porque não vão. A partir do momento que nós abrimos mão do governo eterno, do simples, tiramos da mesa da igreja. Olha, tiramos da mesa da igreja. A igreja, ela se prepara para se alimentar dos ingredientes que está sendo orientado pelo Espírito. O pregador, ele simplesmente é o cozinheiro. Ele é aquele que vai pegar os ingredientes e vai preparar o guisado. Ele vai preparar o alimento. Então, assim, os elementos, eles são revelados pelo Espírito. E os elementos que foi tirado foi exatamente aquilo que foi revelado pelo Pai. O pão que representa a doutrina, o vinho que representa a alegria do Espírito e o ciclo de prata que representa o Filho, a redenção em Jesus. Precisamos estarmos atentos. Não fique pensando que só porque somos obreiros, somos diáconos, somos pastores, somos servos à frente, que nós iremos aqui preparar qualquer gororoba e empurrarmos de goela abaixo na igreja, deixando de fazer o simples. O pão aqui era simples. A forma como preparava era simples, mas era um alimento forte em nutrientes. Era somente o trigo e o azeite e a água. Trigo, azeite e água. Trigo, azeite e água e fogo para poder assar. Somente isso. É o elemento que está presente na nossa mesa. Então, se você tiver o pão, se você tiver o vinho, se você tiver a prata, você pode ter certeza que a sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Esse governo aqui me lembra lá o governo da parábola de Jotão, aonde o próprio homem escolheu o seu governante. E saiu e pediu: vem, oliveira. A oliveira vai, olha, jamais deixaria eu o meu óleo, o meu azeite para poder reinar, o meu óleo que agrada ao Senhor para poder reinar sobre vós. E aí, não, então vem aqui agora a figueira jamais deixarei a doçura da mesa do meu Senhor, de fazer parte das promessas e tudo mais, para poder reinar sobre vós. Então ela vai ao espinheiro. E ela diz assim: então vem, espinheiro, e reina tu sobre nós. E o espinheiro, então, ele faz uma falsa promessa. Então, esse governo aqui, não fique os irmãos pensando que é algo que nós seremos subjugados. Não, eu não sabia. Eu estou inocente. Não. Esse governo aqui cabe cada um de nós escolhermos. A decisão é nossa. Só que para cada ação existe uma reação. Depois o espinheiro prometeu uma falsa sombra que não tinha. Prometeu que cuidaria e não tinha como cuidar. Depois ele sufoca ali e ele destrói. Então, assim, a partir do momento de nós, como igreja, a partir do momento que nós abrimos mão do governo do Senhor Jesus, porque assim, nós não somos mais inocentes. Nós já fomos governados um dia. Para aqueles que não nasceram na igreja, já foram governados um dia pelo governo desta vida, pela escravidão do pecado. Já foi explorado. Mas o momento agora é final. O momento é final.
A escolha é nossa. Não tem mais ninguém inocente. Então, dê ouvido à voz do Espírito. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estava comentando aqui junto com a minha esposa e ela lembrou do reinado de Davi, do governo de Davi e do governo de Saul. Enquanto Saul ouvia o Senhor, o seu reino foi próspero. A partir do momento que ele abriu mão do governo eterno e ele se tornou o próprio governador, acabou-se. O Senhor não confirma. Não confirma. Então, às vezes, nós estamos aqui como governantes e tirando do povo o direito de ter o pão na mesa, de ter as doutrinas e de alimentar eles daquilo que a gente quer. Lembra também o profeta lá que saiu a colher umas ervas para preparar um guisado. E ele não tinha muito conhecimento. Olha para vocês verem. Tá tudo dentro do assunto. Não tinha conhecimento. Ele ia preparar um alimento. E quando ele pega, que preparou com toda boa vontade, às vezes nós temos homens e mulheres assim, com muita boa vontade, mas são novos. E se entrega, deixa-se levar pelas emoções, e aí acaba pecando. Mas nós temos a supervisão de um sumo sacerdote, de um profeta, de um rei, de um senhor. Que quando a gente for servir, ele vai gritar de lá, a morte na panela. Não sirva esse pão para a igreja. Esse pão é de um governo que vem de fora. E o governo que vem de fora, a ação dele é maligna, para matar, roubar e destruir. Amém? Espero que possa ter ajudado as nossas irmãs aqui na contribuição, no preparo. Então leia o capítulo, está muito interessante. O capítulo 15, o capítulo 5, perdão, de Neemias. Falando exatamente do que levou o povo a esse resultado de grande sofrimento. Os irmãos vão se aquebrantar de como ficou o estado do povo. Então, mas eles também não eram inocentes, não, viu? Porque lá em Apocalipse confirma isso. Jezabel veio e fez uma falsa promessa e eles aceitaram. Casaram com o governo e aí acabou virando essa bagunça que está aí hoje. Mas o Espírito Santo, ele está no nosso meio. Está tratando-nos com doutrina, verdade e amor. Tem muita gente aí pregando somente amor, sem verdade. Então, aquele que ama, cuida. Então, quando nós falamos de cuidar lembra-se de ensinamento. Ensinamento lembra-se de doutrina. Então, não existe amor sem doutrina, sem correção, sem ensinamento da verdade, do simples. Para conversar com alguém que tem 20, 30 anos, que você vai ver como é que era antes. E tem lugar hoje para nós vivermos aquilo que nós vivemos 50 anos atrás. Porque a obra, ela não atualiza, ela aperfeiçoa com o passar do tempo. Aviva a tua obra nos nossos dias de hoje. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.